Gente, no momento em que o Brasil registra, por Covid, o dobro do número de mortes por 100 mil habitantes que é a Espanha, o triplo da França, 4 vezes o índice que se registra nos Estados Unidos, 5 vezes o da Alemanha, 10 vezes o do Reino Unido. Se todos os países tivessem 1 milhão de habitantes, é isso que a gente teria, números iguais, mais de 300 mil mortos. Nesse momento, a gente viu o quê nessa semana? Reunião entre os poderes, chamada pelo presidente Bolsonaro ele à frente. Troca do ministro da Saúde, saindo o incompetente do Pazuello. Frei Bueno, Pazuello foi embora. Foi nada, ele está aqui como sempre. Você quer Você uma prova disso? Quero. O que nós fizemos? Nós fizemos o quê no final do ano? Você esqueceu? Você não viu o que eu falei? Fala aí. O que nós fizemos no final do ano? Ué? Você não vai falar? Ele merece um remix, não merece? Vai. O que nós fizemos? O que nós fizemos? Nós fizemos o quê no final do ano? Você esqueceu? Você não viu o que eu falei? Fala aí. O que nós fizemos no final do ano? Ué? Você não vai falar? Vou fazer um fundo eletrônico. Isso é uma maravilha. Exato. Põe uma trilha. Além da saída do incompetente, a gente teve negociação para troca do ministro das Relações Exteriores, está em curso. A negociação para demissão daquele assessor direto do presidente Jair Bolsonaro, que fez um sinal obsceno no Senado. Tivemos o pronunciamento do presidente em cadeia de rádio, TV com declaração de amor à vacina. A gente teve a contratação no Ministério da Saúde de um assessor que é anti-cloroquina. E a gente teve hoje, inclusive, a entrevista do ministro das Comunicações, na Folha de São Paulo, tentando jogar água na fervura. Então, uma movimentação pacificadora, uma movimentação anti-negacionista, e essa transformação tem por trás, tem uma causa, tem um estopim, que é o Congresso Nacional. Por trás dessa movimentação está o Morde, que é o Arthur Lira, e o Assopra, que é o Rodrigo Pacheco, respectivamente presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Os dois, em torno deles, o Centrão, enquadraram as ações, enquadraram os gritos, baixaram o tom do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, estabelecendo limites claros dos quais o presidente não deve sair, sob pena de experimentar os tais remédios amargos, alguns fatais, como disse o presidente da Câmara, Arthur Lira, num pronunciamento lido, estudado, palavra por palavra, tudo o que disse traduzia aquilo que ele queria dizer. Então, iniciou-se, nesse momento, o semipresidencialismo bolsonariano, que é uma etapa da nossa república. Então, hoje, dia em que o governo completa 815 dias, hoje, dia em que faltam 500 dias para agosto do ano que vem, quando se definem as coligações partidárias, quando se definem os candidatos à sucessão de Jair Bolsonaro, é daqui para frente o que a gente vai ver. Um semipresidencialismo. Se a gente não tiver susto, porque se a gente tiver susto, talvez a gente veja outra coisa própria do presidencialismo brasileiro, mais grave. O semipresidencialismo informal, não é uma figura, é uma instituição, algo que foi estabelecido, ele surgiu na nossa realidade no governo Temer. Só que era um modelo que ele adotou. É um modelo que retirava poderes dele e entregava poderes ao Congresso Nacional. E foi fazendo isso que ele conseguiu aprovar, por exemplo, a reforma trabalhista, uma discussão de décadas. O teto de gastos públicos, que está aí segurando o Brasil para não ruir. A reforma do ensino médio, 20 e tantos anos de discussão, conseguiu aprovar. A lei das estatais, de recuperação das estatais e de responsabilidade das estatais. Caiu a inflação, caíram os juros. Iniciou-se o debate da reforma da Previdência. Acordo Mercosul-União Europeia também nasceu ali. Então, esse semipresidencialismo que integra o Congresso Nacional é uma alternativa boa ao parlamentarismo branco, que é quase uma intervenção, se é que a gente não pode chamar isso de intervenção.
O presidente, e o Michel Temer já escreveu sobre isso, já falou sobre isso, e é uma realidade indiscutível, ele é eleito pela maioria dos votos populares. No caso do presidente Jair Bolsonaro, 57 milhões de votos. Só que ele tem que governar chegando à presidência com uma minoria parlamentar. Uma minoria, o punhado que o apoia. E aí, a gente vive um dilema. Por um lado, a gente quer um legislativo independente, que não se confunda com o governo, que não se curve ao governo nacional. E por outro, a gente quer um governo que aprove as propostas da campanha, que faça as mudanças que o Brasil precisa, sem se envolver nos debates legislativos, sem se meter nas eleições de Câmara e Senado, né? Sem usar o rolo compressor. Então, o que a gente quer é uma coisa difícil de conseguir. A gente quer harmonia, independência e funcionalidade. A gente quer que o Congresso seja livre, a gente quer que o presidente seja livre e a gente quer que todos eles livres consigam trabalhar em harmonia para transformar o Brasil. E quando o governo tenta montar a base de apoio, porque afinal precisa sair daquela minoria pífia para uma maioria funcional, surge a discussão da fisiologia. Deu cargo aqui, deu cargo ali, como foi sempre. E é sempre assim. Querer isso tudo é um desafio muito grande. Quando o presidente tem um perfil de negociador, Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, isso fica um pouco mais fácil. Não se sentem agredidos, não respondem no tom que a gente vê o presidente Jair Bolsonaro responder, não fica mandando tantos recados em público, manda outros tantos privados, né? Privado é chute na canela. As coisas andam um pouco mais fácil. Quando, no entanto, você tem um presidente que tem o gosto pelo embate, pelo confronto, pelo choque, pela confusão, pela declaração fácil, pela pancada, pelo diálogo informal, pelo palavrão, aí a coisa fica mais difícil. E surge o sinal amarelo. Surge a luz amarela, a que se referiu o Arthur Lira. Que foi, olha, nem vem. Resultado, prova do semipresidencialismo adotado no Brasil, o semipresidencialismo bolsonariano, é que no dia seguinte, a pancada que ele levou do Arthur Lira, ele não fez o que fez com o Rodrigo Maia, dando-lhe uma pancada de volta. Chamou o Arthur Lira para conversar, afagou o Arthur Lira, fez cafuné no Arthur Lira, levou o Arthur Lira até a porta do palácio, falou que os dois se amam, só não deu beijo na boca, porque não pode, que tem pandemia. Então, o semipresidencialismo é algo que pode ser voluntário, como um movimento provocado pelo presidente para atrair o Congresso, que foi o que fez o Michel Temer, e pode ser um semipresidencialismo involuntário, de garrote, que foi o movimento provocado pelo Congresso Nacional e que encapsulou o presidente Jair Bolsonaro. Se ele se incomodar com isso, se ele achar que isso é um horror, se ele achar que está numa camisa de força, se ele achar que não tem meios de governar, se ele resolver peitar, nós vamos ter a volta de tudo aquilo que a gente viu de pior nesses 815 dias e talvez o sinal amarelo vire um sinal vermelho. Se ele, no entanto, perceber que nesse espaço de que dispõe para governar pode fazer muita coisa e pode tirar frutos disso, beleza? Por exemplo, quem entabulou a discussão da reforma da Previdência foi o Temer. Quem aprovou a reforma da Previdência foi o Bolsonaro. Então, ele tirou proveitos do envolvimento do Rodrigo Maia já no governo Temer da reforma da Previdência, que foi uma reforma feita pelo Congresso Nacional. Mas são méritos que hoje o presidente Bolsonaro, quando fala, chama para ele. Eu fiz. Opa, fui eu. A vacinação no Brasil começa com João Dória. Ele vai atrás da China. O negacionismo bolsonariano operou contra as vacinas o tempo todo. De repente, adotado o semipresidencialismo bolsonariano, veio um movimento de apropriação da vacina. E a vacina e a vacinação, ocorrendo como a gente deseja e espera, vai ser, não digo um feito, mas terá ocorrido no governo do Jair Bolsonaro.
Se ele perceber que esse modelo é bom para conversar com o deputado, com o senador e compensar a minoria da chegada, minoria parlamentar da chegada, e equacionar isso com aquela maioria de votos que ele já teve, show. Agora, isso não combina com a astrologia do Olavo de Carvalho. Isso não combina com o sujeito que fica berrando sobre o Brasil, mas não sai dos Estados Unidos, né? Ele fica lá. Ele não vem viver as experiências brasileiras, ele não vem viver a realidade brasileira, ele não vem viver os desafios brasileiros, ele não vem viver a taxa de contágio do coronavírus brasileiro. Grita de lá, grita dos Estados Unidos, né? Grita do conforto americano, da renda per capita americana, da infraestrutura americana, da vacinação americana. É uma beleza, né? Reclamam tanto da esquerda que adora o conforto. Tá lá, o Olavo de Carvalho, gritando lá de longe. Então não combina com o Olavo de Carvalho, mas combina com deputado e senador. Combina com avanço e progresso, que é o que a gente precisa. Só pode sair das relações entre o poder executivo e o poder legislativo. Não dá para sair das relações entre Ernesto Araújo e Olavo de Carvalho. Isso não rende nada. Tomara que, aliás, se aproximem pelo afastamento do Ernesto Araújo. Se ele entender que esse modelo é bacana, porque a gente está vivendo uma tragédia onde falta o pão, uma tragédia onde falta vacina, a gente vai ter um ganho extraordinário. Ele vai ter um ganho extraordinário. Ele vai começar a contabilizar os feitos dele, que vão se traduzir em aprovações de reformas do Congresso. As leis que ele precisa, as emendas constitucionais que ele precisa, e para que a gente possa começar a contabilizar avanços, porque contabilizar gritos de canto a canto, contabilizar ofensas, desatinos, negacionismos, falas anticientíficas, isso a gente já tem uma bacia cheia de declarações desse tipo. Levou a gente para onde? Não precisa o presidente se converter, achar que isso é que deve ser feito. Ele se aproximou do Centrão, não significa que ele acha que é a melhor forma, não importa, importa é que faça. Se aproximou do Centrão, trouxe o Centrão para dentro do governo e agora ele está está sendo trazido para o centro desse semipresidencialismo bolsonariano, porque a motivação não é voluntária, é involuntária. Ele não queria, mas está fazendo, o que é bom. Então, se ele fizer isso, ele vai ganhar e o Brasil vai ganhar. O Brasil vai começar a andar nos trilhos, porque chega, não dá mais para ficar do jeito que está. Então, dia 26 de março de 2021, 815 dias de governo Bolsonaro, faltam 500 dias para a gente ter a definição de chapas, que é quando os partidos vão se organizar para saber com quem eles vão ficar, com que candidatos, quem é que vai sair candidato a que cargo, etc. Nesses próximos 500 dias, vamos torcer para que o que a gente veja seja mais semipresidencialismo, mais Bolsonaro engajado no processo político, um presidente mais produtivo, porque um presidente prolífico nos seus gritos não leva o Brasil a nada. Um presidente produtivo é o que fala menos e faz mais.